Êxodo capítulo 12. Diga glória a Deus. Estamos neste estudo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Quinta passada já vimos o capítulo 12, paramos no versículo 25. Deus anunciando o seu último golpe sobre a terra do Egito, para ali, finalmente, o povo ser liberto. Foi todo um processo muito trabalhoso, mas Deus esteve na direção disso todo o tempo. E a última praga, a 10ª praga que Deus estava fazendo descer sobre esta terra ímpia, a terra do Egito, era a morte dos primogênitos. E nós já comentamos bastante sobre isso quinta-feira passada. Muito significativo que isso se tratasse de primogênito, porque Jesus é o Filho unigênito de Deus. Diga glória a Jesus. E como Deus tem vários filhos adotivos, que somos nós, diz lá Romanos capítulo 8 que o Senhor nos deu o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Como somos filhos adotivos, Jesus tornou-se o primogênito de Deus. Deus fez cair sobre o Egito algo a que ele mesmo se submeteu quando Deus ofereceu o seu filho mais velho, Jesus. Diga glória a Deus, para a nossa salvação. Nós vimos ali sobre a celebração da Páscoa e continuamos agora no versículo 25. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Deus estava dando um ritual a ser seguido na celebração da Páscoa. Deus estava instituindo aquele mês, o mês em que estava acontecendo tudo aquilo, como o primeiro mês do ano, o mês de Abib para os judeus. Diga glória a Jesus. No dia 10 do mês era para o cordeiro ser separado. E no 14º dia, 4 dias depois, era para o cordeiro ser sacrificado. Em todas as famílias dos egípcios, o filho primogênito morreu. Nas famílias dos judeus, só o cordeiro morreu. Então, o cordeiro morreu em substituição. É uma figura maravilhosa da salvação que é em Jesus. Jesus morreu em nosso lugar. A morte que Jesus levou, nós aqui a merecíamos. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus estava determinando que este culto, essa celebração fosse guardada todo o primeiro mês do ano. Deus instituiu então este mês como o primeiro mês, quer dizer, Deus estava começando uma nova história. Cantamos ainda hoje, né? Deus começou uma obra em nós. Esse cântico baseado em Filipenses 1:6. Aquele que em nós começou a boa obra, por certo há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando Deus começa a agir em nós, a nossa vida começa a florescer. Por isso que diz lá em Apocalipse capítulo 1, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim. Deus que começa a obra em nós e Ele que completa. Diga glória a Jesus. Então fala para o outro lado assim, deixe Deus completar. Deixe Deus completar o que Ele já começou. E aqui Deus dando ordem para que este culto fosse guardado. Irmãos, o que o Senhor Jesus no Novo Testamento deixou ordem expressa para ser guardado é a Santa Ceia. Diga glória a Jesus. Mateus capítulo 26. E o apóstolo Paulo deu ordens mais expressas ainda em 1 Coríntios capítulo 11. E Efésios 2 diz que a igreja de Jesus é fundada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quer dizer, foram os apóstolos que puderam detalhar, pormenorizar para a igreja as palavras do nosso Senhor Jesus. E Paulo disse em 1 Coríntios 11, eu vos entreguei aquilo que eu recebi do Senhor. Sobre a ceia, irmãos, e a ceia hoje está em substituição à celebração da Páscoa. Na ceia nós celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós lembramos disso e diga glória a Jesus. E anunciamos também a esperança da volta do Senhor.
Então, irmãos, aqui a ordenança de guardar este culto. Por que isso? Era um memorial. Por que um memorial? Porque nós temos facilidade de esquecer. Fala para o outro lado assim, não se esqueça. Salmo 103 diz, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O ser humano, para as coisas espirituais, tem memória curta. Nós rapidamente nos esquecemos do Senhor. O livro de Juízes é um livro exatamente sobre isso. Deus levantava um libertador que falava ao povo, trazia a palavra de arrependimento, o povo se arrependia dos seus pecados, tirava a idolatria, a vitória sobre os inimigos, o libertador morria, o povo já se desviava e Deus já mandava mais um povo daqueles que viviam em volta de Israel para oprimi-lo, porque o povo rapidamente se esquecia das coisas de Deus. Fala para um lado de novo assim, não se esqueça. Não se esqueça. Por isso que Deus coloca em sua palavra os memoriais. Irmãos, ali versículo 26. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então, irmãos, Deus estava instituindo em Israel este memorial, que no caso era a Páscoa. 1 Coríntios 5 diz claramente que Jesus é a nossa Páscoa. Quando nós celebramos a ceia, nós anunciamos a nossa libertação. Não saímos do Egito, mas saímos do mundo, saímos do pecado, saímos do império das trevas. Colossenses 1,13, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Atos 26:18, eu te mando para os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que tenham sorte pela fé entre os santificados em mim, disse o Senhor. Diga glória a Jesus. Fomos libertos do poder do maligno, do mundo, das trevas, do pecado. Romanos 6,14, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E daí Deus já estava dizendo ali em Êxodo que os filhos haveriam de perguntar aos pais que culto era esse, no caso o culto da Páscoa. Irmãos, lembrando o que já falamos quinta passada, a Páscoa era um culto familiar. Ninguém podia celebrar a Páscoa sozinho, era impossível. Só em família. Se a família fosse muito pequena, era para se ajuntar com a família vizinha, para celebrarem juntos essa Páscoa, porque era uma celebração familiar. Irmãos, o desejo do nosso Deus é que o Evangelho seja completamente familiar. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isaías 49, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz de teus filhos será abundante. Diga glória a Jesus. Lucas 19 diz que Zaqueu se converteu com toda a sua casa. Atos 16 diz que o carcereiro de Filipos se converteu com toda a sua casa. Atos 16 também diz da Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que também se converteu com toda a sua casa ao Senhor. Então, irmãos, Deus quer que o Evangelho seja familiar. Se você se converteu e a sua família ainda não se converteu, busque isso do Senhor, batalhe, o Senhor vai te dar. Diga glória a Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Fala isso para um lado, tu e tua casa. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, a Páscoa é uma celebração familiar. Hoje servimos a Deus na igreja, mas isso não tira também o lugar da família na adoração a Deus. O lugar onde as crianças devem aprender com Deus não é na igreja, é em casa. Fala assim, em casa. Em casa. Paulo disse a Timóteo da fé não fingida que tinha nele, que tinha vindo de sua avó Loide e sua mãe Eunice. Então Timóteo aprendeu em casa esta fé. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é dentro de casa. Em outra, Deus já estava prevendo que os filhos haveriam de perguntar que culto que era este. E os pais então tinham que saber o significado do que eles estavam fazendo para poderem explicar aos filhos. A epístola de Pedro diz assim: estai prontos para receber, para sempre responder
com mansidão a razão da esperança que está em vós. Então, irmãos, nós temos que saber das coisas espirituais para podermos explicar aos nossos filhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, e é absolutamente necessário que nós entendamos as coisas espirituais. Irmãos, tem gente que fica dentro da igreja um tempão, tem coisa na igreja que ele não entende e não pergunta também, e fica assim meio vendido. E quando a criança pergunta, ele dá a resposta mais furada desse mundo. Irmãos, isso é errado, porque o maligno se aproveita da falta de entendimento. Em Mateus 13, diz na parábola do semeador que quem não entende a palavra do reino, o diabo vem e arrebata. Então tem que entender. Oséias 4 diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Fala para o irmão do lado, tem que conhecer as coisas de Deus. Conhecer as coisas de Deus. Tem que saber a resposta, tem que saber o porquê das coisas, tem que investigar. João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, as crianças perguntam mesmo. Irmãos, e é difícil quando as crianças perguntam as coisas óbvias, porque como é difícil explicar as coisas óbvias, né? Diga glória a Deus. Por que é dia? Por que é noite? Por que o sol está lá? Por que o sol não está lá? As perguntas, para nós é tão óbvio, mas tem que explicar. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus estava dizendo que era para os pais explicarem. Ai, pastor, mas eu não tenho paciência com criança. Então, aprenda a ter. Fala para nós assim, aprenda a ter. Não existe isso, não tem paciência. Mateus 18, Jesus disse: quem não se converter, não se fizer como menino, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Quem está com os filhos pequenos fica pensando assim: não vejo a hora que essas crianças crescem, que não aguento mais criança. Então, meu filho, no céu você não entra, porque com esse coração você não entra. Diga glória a Jesus. Aliás, por isso que Jesus também disse em Mateus 10, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque os seus anjos sempre assistem diante do Pai que está nos céus. E Jesus disse, quem receber um menino em meu nome, a mim me recebe. Quer dizer, a forma como você reage perante uma criança, isso revela o teu coração. Isso revela se o teu coração ainda está humilde ou se o teu coração já se ensoberbeceu. Fala assim, misericórdia. Glória a Deus. Então, irmãos, as crianças perguntam e nós precisamos estar preparados. Irmãos, e como era uma festa familiar, então é em casa que estas perguntas surgem. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos que ter uma comunhão viva, dinâmica com Deus. Uma comunhão que se manifeste dentro de nossa casa. Irmãos, porque tem gente que é assim. Se acontece algum imprevisto e a pessoa não pode vir no culto, ela esfria. Então, se fica doente, fica de cama 2 semanas, então vai cair da fé por causa disso. Mas o que é isso? Fazer misericórdia? Quer dizer que se você não vem no culto, você não é crente? O que é isso? Não. Você tem que ter comunhão com Deus dentro de sua casa. Existem muitos imprevistos que podem acontecer, que impeçam uma pessoa de congregar por alguma fase da vida. Mas e daí? Diga glória a Deus. Irmãos, tem gente que mora lá no meio do mato, que a igreja mais perto é 30 km de distância. Quer dizer que a pessoa então vai para o inferno por causa disso? Não, fala para o irmão assim, misericórdia. Tem que ter comunhão com Deus dentro de sua própria casa, tem que orar, tem que falar da palavra. Deuteronômio capítulo 4, essas palavras falarás, andando pelo caminho, assentando-te, levantando-te, estão por testeiras, e estarão nos umbrais das tuas portas. Diga glória a Deus. Então, irmãos, é isso que o Senhor quer, uma comunhão dinâmica. Versículo 27, então direi, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Diga glória a Jesus.
Então aqui, Moisés dando essas ordenanças ao povo, nessa celebração desta primeira Páscoa, e Deus já dizendo que era para ficar aquilo guardado quando fosse perguntado, para dizer o porquê. Então este episódio da saída do Egito era para ser sempre relembrado, sempre relembrado. O que Deus fez na tua vida não pode ser esquecido. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, o que Deus fez é para ficar marcado. Diga glória a Jesus. Ficar marcado de onde o Senhor nos tirou, o estado que nós estávamos. Irmãos, às vezes a pessoa só por estar na igreja 10, 15 anos, ela fica no culto assim. Irmãos, as coisas no culto às vezes são repetitivas mesmo. Mas quanta coisa na nossa vida não é repetitivo? Mas tem gente que já fica sentadinho com aquela carinha meio de enfada assim. Faz misericórdia. Se esqueceu que há 10, 15 anos atrás você estava afundado no pecado, cheio de vício, procurando as tuas macumbas, os teus espíritos, as tuas coisas lá de fora, todo cheio de opressão, todo cheio de perturbação. Jesus te libertou. Olha o que Deus fez. Agora só porque o tempo passou, está com essa carinha enjoada. Faz misericórdia. Então fala assim, não se esqueça. Nunca se esqueça do que Deus fez. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo podia passar 20, 30 anos de sua conversão, ele sempre dizia, sempre falava, 1 Timóteo 1,15, fiel essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Diga glória a Deus. Graças a Deus que me teve por fiel, pondo-me no ministério, assim que a mim que sou o mínimo de todos os santos. E Paulo sempre contava a sua história, que ele tinha sido perseguidor da igreja. Então ele não se esquecia do lugar de onde ele tinha sido tirado e do tamanho da misericórdia de Deus para com ele. Então fala para o outro lado de novo assim, não se esqueça. Louvado seja Deus. Então, aqui o povo não podia se esquecer que tinha saído do Egito, saído da escravidão. Então o povo inclinou-se e adorou. Nunca podemos esquecer o que diz lá, Mateus 4, palavra de Deus, em resposta à provocação do diabo, né? Vai-te, Satanás, porque só ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Fala para o mundo assim, adorar só a Deus. Adorar só a Deus. Glória a Jesus. Mateus 6,24. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Diga glória a Jesus. É engraçado, não diz o versículo, não podeis servir a Deus e ao diabo. Não, é a Deus e ao dinheiro. O grande duelo na vida não é Deus e o diabo, é Deus e o dinheiro. Fala em misericórdia. Senhor amado. Então, irmãos, adorar só a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Adorar só a Deus. Irmãos, essa história de idolatria, sempre que a gente para no versículo que fala sobre isso, irmãos, eu sinto o Espírito Santo se convulsionando sobre este assunto. Isso aqui é muito sério, questão de idolatria. O Novo Testamento fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 10, um capítulo quase inteiro, no Novo Testamento sobre idolatria. 1 Coríntios 8 também fala sobre isso. 1 João capítulo 5, dizendo, né, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Diga glória a Jesus. Agora os ídolos gospel, os ídolos evangélicos, músicos, bandas, denominações, igrejas, pregadores, pastores. Meu amado, cuidado com isso. Fala para nós assim, cuidado com isso. Cuidado com isso. As coisas de Deus na mídia, é importante que a palavra de Deus seja pregada nos meios de comunicação, mas é algo muito perigoso. Porque o ser humano, ele se prostitui por qualquer coisa. O livro de Provérbios diz que até por um bocado de pão, o ser humano se prostitui, principalmente com as coisas espirituais. Diga glória a Jesus. Tome cuidado com isso. Adorar só a Deus. Fala para o irmão do lado de novo. Adorar só a Deus.
Umas coisas muito complicadas. Misturar fama com as coisas de Deus. Mas isso é muito difícil. Irmãos, se alguém quer realmente servir ao Senhor, não vai conseguir ser famoso. Por quê? Porque chegará a hora que ele vai ter que dizer coisas, se é realmente de Deus, vai dizer coisas que não são nada populares, de jeito nenhum. Outra coisa que é inconciliável é misturar as coisas de Deus com dinheiro. Fala assim, misericórdia. Irmãos, misturar as coisas de Deus com comércio. Esse negócio de ficar vendo. Irmãos, meu Deus, como é complicado. Agora, comércio de coisas evangélicas, agora tem um monte de lojas. Irmãos, isso é tão complicado. Meu Deus amado. Diga glória a Jesus. Irmãos, e dentro da igreja. Irmãos, de vez em quando eu fico sabendo de umas coisas assim que, Senhor amado, dá vontade de imitar o que Jesus fez em João capítulo 2. Pegar um chicote e começar a expulsar os vendilhões do templo. Irmãos, aqui na igreja nós não vendemos nada. De vez em quando eu descubro que tem gente vendendo coisa aqui dentro. Não sei o que. Já vem o chicote expulsando os vendilhões, viu? Fala assim, viu? Vendendo isso, vendendo aquilo outro. E de atrás eu estava chegando numa sala dos fundos. A hora que eu entrei assim, eu vi que as pessoas todas ficaram quietas de repente. Depois eu descobri que um estava vendendo uma coisa para o outro. Mas safado. Fala assim, misericórdia. Tanto sabia que era coisa errada que ficou quieto na hora que o pastor chegou. Não vendemos nada aqui da igreja. Agora, misericórdia. Fala assim, misericórdia. Meu irmão, isso é muito complicado. Diga glória a Jesus. Isso é muito complicado. Misturar as coisas de Deus com dinheiro, isso é o começo da ruína. É 1 Timóteo 6,10. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Então o povo inclinou-se e adorou, adorar só a Deus. Versículo 28. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e sim fizeram. Quer dizer, o povo obedeceu à risca aquilo que o Senhor tinha dito. Irmãos, eu sei que é muito importante ver o que Deus está falando na palavra de Deus e fazer. Não fique arranjando justificativa e nem desculpa e nem dizendo assim, os tempos mudaram, mas não é bem assim. Meu amado, tem coisa que na palavra do Senhor está muito claro, claríssimo. Diga glória a Jesus. Não fuja, não arranje desculpa para fugir daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Versículo 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então, essa última praga no Egito aconteceu à meia-noite, não que fosse um horário místico, é porque Deus quis assim. E o Senhor feriu a todos os primogênitos. Se você for ler os comentários bíblicos, vários deles esforço lascado para dizer que não foi o Senhor. Não, apesar de ter dito ali que foi o Senhor que feriu, que a teologia dos judeus era muito primitiva, então eles não sabiam atribuir assim as coisas à origem do mal, então por isso que eles dizem que é tudo do Senhor. Meu amado irmão, isso é conversa mole. A Bíblia diz exatamente o que ela quer dizer. Diga glória a Jesus. Deus tem poder para dar vida e Deus tem poder para matar. Oséias capítulo 6, ele fez a ferida, ele ligará, depois de 2 dias, ao terceiro dia tornará a nos dar a vida. Deuteronômio 32, 39, eu sou o Senhor, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro e ninguém escapa da minha mão. Atos capítulo 12 diz que o anjo do Senhor feriu Herodes, porque ele não deu glória a Deus, ele morreu comido de bichos. Atos capítulo 5, o Senhor mesmo feriu Ananias e Safira, porque mentiram ao Espírito Santo de Deus, quiseram falsificar uma ação do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é o Senhor mesmo, o Senhor faz todas as coisas. Fala para o irmão do lado, Deus tem todo o poder.
Louvado seja o Senhor. O Senhor feriu todos os primogênitos, exatamente como Ele tinha dito. Irmãos, quer dizer, esse aqui foi o golpe final de Deus na terra do Egito. Versículo 30. Faraó levantou-se de noite, ele e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Irmãos, como diz Êxodo 12:12, Deus queria efetuar juízo sobre todos os deuses do Egito. Quase todos os deuses egípcios tinham formato animal, meio humano, meio animalesco. E Deus matando a todos os primogênitos, Deus assim estava envergonhando a todas as divindades egípcias, porque deuses não eram deuses feitos pelas mãos dos homens. Só há um Deus. 1 Timóteo 2, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Efésios 4, um só Deus e Pai de todos e sobre todos e em todos. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo do lado, um só Deus. Um só Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Um só Deus. E Deus aqui estava envergonhando todos os deuses do Egito, envergonhando toda a criação imaginária deste povo. Irmãos, por isso que nós precisamos nos basear na verdade de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A epístola de Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo, 1 Timóteo 4, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Diga glória a Jesus. Irmãos, existe muita coisa, até no meio dos crentes, fruto assim de um misticismo meio misturado com um paganismo. Misericórdia. Meu amado, rejeite isso, firme-se na verdade. Diga glória a Jesus. Na verdade. Tem que ler a Bíblia. Fala para um lado, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Falei para os irmãos esses dias atrás, gente crente dizendo coisa, ele diz que está na Bíblia e nunca está. Já falei para os irmãos, esses dias atrás alguém me falou assim, pois é pastor, está escrito na Bíblia, né? Até 1000 chegará, mais de 2000 não passará? Quem disse isso foi Nostradamus, isso nunca teve na Bíblia. Fazem misericórdia. É absurdo. Diga glória a Jesus. E o sujeito crente falando uma asneira dessa. Que nem alguém disse, pois é, né pastor, que nem Jesus disse, eu venci e vós vencereis. Não é isso que Jesus disse, né? Diga glória a Deus. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diga glória a Deus. O versículo para por aí. Diga glória a Jesus. Senhor amado, misericórdia. Então fala para o mundo do lado, tem que ler a Bíblia. Meu Deus amado. Tem que ler, tem que estudar, tem que entender o que está escrito. O grande trabalho no tempo de Esdras era o povo fazer com que o povo lesse e entendesse o que está escrito. Senhor eterno. Não havia casa em que não houvesse um morto. Versículo 31. Então Faraó chamou a Moisés de noite e disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito, levai também vosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, ide e abençoai-me também a mim. Mudou o discurso dele agora. Diga glória a Jesus. Primeiro que lá no capítulo 10, o faraó tinha dito para Moisés, nunca mais verás meu rosto. Ele mesmo teve que chamar o Moisés depois. E outra, e aquelas propostas infames de Faraó? Ah não, sirva a Deus aqui nessa terra mesmo. Ah não, vai mas não vai longe. Ah não, vão só os adultos. Ah não, pode ir as crianças, mas os animais ficam. Então foram 4 propostas de Faraó, querendo reter, querendo segurar o povo. Até que Deus aplicou o golpe final, aqui não teve reserva alguma, Faraó dizendo, pode ir, vai.
Diga glória a Jesus. Porque Deus operou. Irmãos, o que é importantíssimo, nunca se esquecer. O povo de Israel não fez revolução no Egito, não fez greve, não fez piquete. Diga glória a Jesus. Ninguém saiu com faixa, abaixo o faraó. Faça misericórdia. Ninguém fez nada. Quem fez a obra foi o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, crente metido a grevista, pegando versículo, abusando de versículo para justificar as suas pataquadas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Maravilhoso, mas a justiça vem de Deus. Fala para o lado, a justiça vem de Deus. O povo saiu do Egito sem revolução, saiu por mão de Deus, por obra de Deus. Diga glória a Jesus. O livro de Provérbios diz: não te ajuntes com os revoltosos, porque cedo virá a sua ruína. Meu Deus amado. Diga glória a Deus. Busque do Senhor. O teu patrão não está te pagando direito? Busque do Senhor, que Deus dá um jeito nele. Diga glória a Jesus. Deus sabe fazer as coisas. Deus não mandou piolho nos magos do Egito? Diga glória a Deus. Então fala para o mundo assim: Deus sabe fazer as coisas. Louvado seja Deus. Irmãos, é muito mais fácil dar uma de rebeldinho, sair fazendo greve por aí, do que vencer os assuntos na oração, no clamor, na madrugada. Mas, meu amado, 2 Coríntios capítulo 10, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Servi ao Senhor como tendes dito, levai também as vossas ovelhas, vossas vacas, e de abençoai-me também a mim. Quando Deus deu o golpe final neste governante, Ele liberou, Ele deu a ordem de saída. Deus completou a obra. Diga glória a Deus. Fala para o mundo assim: Deus vai completar a obra. Louvado seja Deus. Se você disser assim: pastor, mas eu estou orando para uma pessoa, mas ele tem um coração duro. Deus é mais duro do que ele, bem mais. Pastor, mas aquele lá, duvido que você se converteu. Você se converteu, meu filho? Você não era flor que se cheirasse também? Diga glória a Jesus. Deus tem todo o poder, não existe nada difícil. Gênesis 18, palavra do anjo para Sara. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Deus fez. E quando Deus faz mesmo. Glória a Deus. E de abençoar-me também a mim. Aqui o farol estava até pedindo oração já. Diga glória a Jesus. Senhor amado. Versículo 33. E os egípcios estavam ao povo de Israel, apressando-se para lançá-los da terra. Nossa, mudou a história. Antes ficavam segurando, agora estavam empurrando, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Eles viram a mão de Deus. Meu amado irmão, Deus age em favor de seu povo. Jesus, se você é povo de Deus, Deus vai te defender. Então deixe Deus te defender. Fala isso para o lado: deixe Deus te defender. Não precisa você se defender, deixe Deus te defender. Versículo 34. E o povo tomou a massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em seus vestidos, sobre seus ombros. Lembra os irmãos que no começo do capítulo a festa da Páscoa era com pão sem fermento, né? Não podia por uma semana ter fermento em qualquer casa do povo de Israel. Então por isso que o povo, antes que levedasse. Versículo 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram para os egípcios:
vasos de prata, vasos de ouro e vestidos, e o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, e eles despojaram aos egípcios. Já comentamos isso aqui semana passada. O povo ficou 4 anos de escravidão no Egito. Em Gênesis 15 fala 430 anos. Em Atos capítulo 6, discurso de Estevão, fala 400. Então são números mais ou menos aproximados. Diga glória a Jesus. Mas o povo ficou ali submetido a trabalhos forçados, mas na saída do Egito, Deus providenciou um meio de dar uma reparação, dar uma indenização. O povo pedia e os egípcios davam liberalmente. Aliás, os egípcios davam qualquer coisa para os judeus saírem de lá. Diga glória a Deus. Então, Deus providenciou uma reparação. Eles não precisaram entrar na justiça. Diga glória a Deus. Fala para o irmão assim: Deus faz justiça. Deus faz justiça. Glória a Deus. A justiça vem de Deus. Então, o povo foi espoliado por muito tempo, submetido a trabalhos forçados, se aproveitaram dele. Na saída, Deus reverteu isso. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, se alguém te deu prejuízo, tira a amargura do teu coração, para de morrer de ódio, faz misericórdia, libera perdão, entregue a causa ao Senhor, que Deus conserta, e muito bem consertado. Diga glória a Jesus. Eu li um livro que dizia assim, como que é? Ter ressentimento de alguém é como se você tomar veneno e querer que o outro morra. Faz misericórdia. Tem que liberar perdão em nome de Jesus. Deus vai dar reparação. Versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés. Ramsés, a cidade onde eles estavam, onde era a terra de Gósen. Inclusive os filhos de Israel trabalharam na construção de pirâmides neste lugar. De Ramsés para Sucote. Conseguiram mais ou menos descobrir onde é este lugar chamado Sucote, que é a aproximadamente 65 quilômetros da cidade de Ramsés. Coisa de 600 mil varões, sem contar as crianças. Subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Então, irmãos, só homens dos judeus eram 6 mil, fora mulheres e crianças, e uma mistura de gente, quer dizer, outros que estavam ali na terra do Egito também escravizados. Quando Deus liberou o povo de Israel, outros escravos acabaram indo no encalço, foram no vácuo. Fala para o irmão assim, misericórdia. Só que eles não eram judeus, não eram do povo de Deus, não eram do povo da aliança, e acabaram indo junto. E Números 11, versículo 3 e 4, fala que este povo, que acabou indo junto, é que acabou fermentando a murmuração em Israel, e acabou provocando algumas pragas de Deus no meio do povo, por causa da murmuração, por causa dessa gente que foi de carona na bênção. Irmãos, isso aqui, todos os comentários bíblicos que eu li mais de 10, todos eles falam isso aqui. Este povo que foi junto com os judeus na saída do Egito, representam as pessoas que frequentam as igrejas evangélicas e não são convertidas. Fazem misericórdia. A mulher ou a mãe ou o filho ou o vizinho e ele vem de carona, ele está ali junto, mas não se converteu, não se quebrantou. Alguns foram libertos, ele foi assim meio no encalço, mas é só aqui, meu filho, porque ninguém vai subir para o céu agarrado no pezinho do outro, ninguém. Diga glória a Jesus. Ninguém vai de garupa para o céu, ninguém. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, esse povo foi junto e acabou sendo elemento de perturbação. Quer dizer, existem pessoas no meio dos crentes que veem as obras de Deus e acabam sendo beneficiadas pelas obras de Deus,
mas não se convertem a Deus. Pergunta para o mundo do lado, olha bem para ele e pergunta assim: você é convertido? Você é convertido? Ou é convencido? Fala assim, misericórdia. Convertido. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Se alguém é convertido, se alguém tem fruto de salvação. Hebreus capítulo 6, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então, irmãos, se a pessoa se converteu a Deus, a pessoa tem um coração quebrantado, a pessoa tem prazer na palavra de Deus. João 8,47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é perigoso ir assim no embalo do povo de Deus. Isso é um engano terrível. A pessoa pode estar na igreja, dentro da igreja faz tempo e a pessoa não é convertida. Diga glória a Jesus. Já também dentro da igreja tem pessoas assim que tem uma fraqueza de convicção muito grande. É só o pastor falar isso que a pessoa diz: ai, o pastor está falando para mim. Ai, deve ser eu. Ai, gente, como tem gente desesperada nesse mundo. Fala assim: não seja desesperado. São sempre os mesmos. Não seja desesperado. Diga glória a Jesus. Dentro da igreja tem o que é cara de pau, nunca é para ele. E tem o que é super afetado, tudo é para ele. Ai, o pastor está falando para mim. Ai, Jesus de misericórdia. Faz misericórdia. Você tem que ter convicção da tua salvação. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Subiu com eles também uma mistura de gente. Meu Deus amado. Versículo 39. E cozeram bolos asmos na mar do Egito, porque não se tinha levedado, porque eles foram lançados do Egito. E não se puderam deter, nem prepararam comida. Eles tiveram que sair às pressas, aliás, como Deus tinha dito, que era Páscoa, prontos para a saída. Versículo 40. O tempo que os filhos habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Diga glória a Jesus. Versículo 41 é maravilhoso. Todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Enquanto o povo de Israel esteve no Egito, Deus estava junto. Todos os exércitos de Deus estavam junto com o povo de Deus. Diga glória a Jesus. Deus estava lá. Irmãos, Ezequiel capítulo 1, o profeta estava junto ao rio Quebar, um riozinho lá da Babilônia, e ele teve visões de Deus. Ele viu o Deus de Israel assentado acima dos querubins na Babilônia. Na Babilônia. Por quê? Porque o povo estava cativo na Babilônia. A glória do Deus de Israel só se via em Jerusalém. Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Mas isso é a glória de Deus vista em Jerusalém. Mas o profeta Ezequiel viu a glória de Deus de Israel na Babilônia, porque o povo foi cativo, Deus foi junto. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Deus anda juntamente com o seu povo. Hebreus capítulo 8. Entre eles andarei, entre eles habitarei, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Diga glória a Jesus. Os exércitos de Deus. Salmo 118 diz assim: os carros do Senhor são 20 milhares, milhares de milhares. É um número significativo, é um número simbólico, quer dizer, é sem fim. Os exércitos de Deus. Por isso que fala a palavra, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Salmo 84:1. Diga glória a Jesus. Deus tem exércitos. Fala para nós assim: Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus tem exércitos para te guardar. Por isso não precisa ter medo.
Fala para nós, você não precisa ter medo. Gente com medo de andar de noite, medo de ladrão, meu amado, confie no Senhor. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 127, 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Diga glória a Jesus. Salmo 121, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saindo da terra do Egito, esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Deus eterno, louvamos a Ti, glorificamos o Teu nome, exaltamos a Tua majestade pelos Teus grandes feitos. Só o Senhor poderia levantar, meu Deus, um povo, Senhor amado, de um homem idoso e uma mulher estéril, de Abraão e Sara. Só o Senhor poderia fazer este povo se multiplicar como as estrelas do céu e como a areia do mar, como fez o Senhor a promessa a Abraão em Gênesis capítulo 15. Só o Senhor poderia, meu Deus, sustentar este povo até o dia de hoje, como estão lá na terra de Israel. Senhor amado, e nós louvamos, meu Deus, porque o véu se rasgou e esta porta se abriu para toda tribo, língua, nação e povo, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o Senhor o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu Deus, nós te louvamos por tão grande salvação. Como diz Hebreus 2, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Meu Deus, nós louvamos a Ti, meu Deus, pela libertação do pecado, pela obra que o Senhor fez em nós. Meu Deus, louvamos e, Senhor, nos regozijamos hoje pela obra que o Senhor fez. Como diz o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Louvado seja Deus. Meu Deus, edifica-nos na Tua palavra, edifica-nos na verdade. Senhor amado, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor amado, em nome de Jesus, livra-nos, meu Deus, de todo engano, livra-nos, meu Deus, de toda obra do maligno que queira nos derrubar. Senhor eterno, Deus de poder e glória, louvado seja o Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás, nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.